Gravando. Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, trazendo para vocês mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. O objetivo dessa série é mostrar como as empresas no Brasil estão fazendo a transformação digital, suas estratégias, seus desafios e os seus resultados. A entrevista hoje é com o Leandro Cresta, líder de TI Latam da BIC. Leandro, prazer em ter você aqui conosco. Prazer é todo meu, Sérgio. Obrigado a você pela oportunidade e a todo mundo que depois vai poder acompanhar essa e os outros capítulos. Muito obrigado. Bom, para quem não conhece o Leandro, ele tem mais de 20 anos de experiência, passou por empresas como a Procter Gamble, Novartis, Grupo Bimbo e, mais recentemente, ele está na BIC, onde ele lidera a área de TI para a América Latina e também a vertical de Data Analytics globalmente. A BIC ela é líder mundial nas categorias de papelaria, isqueiros e lâminas. E por mais de 75 anos, a empresa honra a tradição de oferecer produtos da mais alta qualidade a preços acessíveis aos consumidores em qualquer lugar. Em 2019, as vendas líquidas da BIC foram de 1,9 bilhões de euros e no Brasil são mais de 1.000 funcionários trabalhando e 2 unidades Fabris, uma em Manaus e uma no Rio de Janeiro. Bom, Leandro, então, para a gente começar o nosso papo, eu acho que a BIC tem muita história para contar e eu acho que está no coração, pelo menos, de todos os brasileiros e acho que até principalmente do presidente, né, que nunca deixa de falar na caneta BIC dele, né? E eu queria te perguntar o seguinte, quais são os motivadores que levaram o grupo a entrar numa jornada digital? Bem, Sérgio, para poder começar, a BIC, na verdade, tem como parte do DNA dela a inventividade. E a gente pode falar justamente em toda a segurança que a companhia patenteou mundialmente dentro dos isqueiros. A gente pode falar no desenvolvimento da primeira lâmina de barbear mundialmente. Então, o conceito de inovação, que muitas vezes está associado com a transformação, já é parte não somente do DNA da companhia, como também parte dos seus valores. E nesses valores, além da questão da inventividade, né, da inovação, a gente também tem a questão da simplicidade. Então é muito interessante porque quando você pensa em transformação, muitas vezes pensa-se em algo complexo, enquanto que não. Você pode fazer transformação de uma forma simples, de uma forma inventiva e que tem tudo a ver com o DNA da companhia. Então, se nós migrarmos um pouco dos produtos que eu dei como exemplo ou dos valores que a companhia traz desde a sua fundação, a gente vê como isso pode se permear através de diferentes iniciativas. Iniciativas que podem ser, como nós estamos fazendo atualmente, em garantir o trabalho em ambientes virtuais. Eu até brinco que hoje em dia nós somos como os próprios produtos. Estamos disponíveis em qualquer lugar, a qualquer hora, para qualquer pessoa. Então, o conceito não é nem de home office. Nós colocamos tecnologia para fazer o work from anywhere. Ou seja, em momentos de pandemia, trabalhar de qualquer lugar. Nós podemos pensar que iniciativas como padronizar o próprio sistema ERP na América Latina, que poderia ser visto como um processo legado de transformação, mas que, na verdade, é um processo que vai garantir que a companhia esteja continuando sempre a buscar a padronização de processos, a desenvolver novas práticas comerciais em diferentes países. Então, dois pequenos exemplos, a gente vai poder discorrer um pouco mais sobre esses e outros, mas que eu gosto muito de reforçar. Transformação está ligada nos próprios valores da companhia, de inventividade e de simplicidade. Perfeito. É, fora os valores que vocês têm, quais circunstâncias externas, por assim dizer, dentro desse novo contexto da nova economia, podem ter levado também vocês a quererem fazer alguma coisa adicional? Excelente pergunta, porque dentro da visão, não somente América Latina, mas olhando globalmente, os tipos de mercado se comportam de forma diferente. Então, enquanto nós começamos a acompanhar a pandemia se espalhando de leste para oeste, nós começamos a entender a dinâmica dos mercados em diferentes regiões do mundo. E um local que nos surpreendeu e foi além do esperado foi o mercado norte-americano.
Porque no mercado norte-americano, ele já tem uma penetração digital mais forte no processo de vendas. E, além disso, existe uma questão cultural das pessoas fazerem estoque de produtos considerados básicos, e aí nós incluímos isqueiros e lâminas, dentro de um momento desse de pandemia. Então, olhando essas situações em mercados globais, nós tivemos regiões como a América do Norte, onde nós podemos explorar o que o mercado estava solicitando e fazer uma migração bastante rápida do processo que já era digital para um processo ainda mais digital, impulsionado por vendas, abertura de canais digitais com outros clientes, começar a remodelar a nossa plataforma de e-commerce. Então, tudo isso também é baseado de estar conectado com a necessidade de cada geografia e aproveitar as diferentes soluções que nós temos internamente para alocá-la ou colocá-la no momento correto. Entendi. Como é que vocês se estruturaram para essa jornada de transformação digital em termos de definições estratégicas, governança? A TI sofreu alguma alteração organizacional? A empresa mudou a organização para poder se adaptar à nova economia? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente nunca pode falar de estratégias digitais ou execução da transformação se a gente não falar em pessoas e organização. E felizmente a nossa área de IT, de tecnologia de informação, ela já tinha sido redesenhada há praticamente 4 anos atrás. Nós fizemos um grande movimento global de consolidar a área de TI como uma função no nível corporativo e que esteja presente em diferentes geografias e organizadas em verticais de serviços. Então, dessa forma, nós trabalhamos de uma forma matricial, onde nós temos pessoas que representam e lideram a área de IT por geografias ou por algumas das nossas verticais, como supply chain, inovação de produtos, funções corporativas como finanças e recursos humanos, ou, no último caso, a parte comercial, que é uma função onde nós aproveitamos justamente essa habilidade de já estarmos definidos como função global para trabalharmos uma estratégia vislumbrando um desenvolvimento de entrega de soluções de 2 a 5 anos que justamente conseguiram alavancar a expansão do e-commerce, a adoção de práticas digitais, a geração de dados utilizando uma biblioteca digitais que não é apenas o produto, que inclui vídeos, que inclui imagens, que inclui descrições específicas para o posicionamento no mercado digital, criar todo um roadmap estratégico também para a parte tradicional de vendas ligado com a automação da força de vendas. Então, isso que nós vivemos hoje em dia, temos a felicidade da companhia já ter feito um redesenho da área de IT há 4 anos atrás, preparando justamente para esse momento futuro. E a governança, a priorização dos projetos de transformação, como é que ela é dada? Já que é uma empresa tão grande, né, e sempre tem coisas globais, regionais, locais, como é que é feito a priorização aqui para projetos do Brasil, se eu posso dizer assim? Sim, isso é interessante porque é uma jornada que nós temos vindo, onde justamente a consolidação da organização de IT de forma global tem ajudado a melhorar o processo de priorização. Então, geralmente, nós começamos verificando de cima para baixo qual que é o portfólio de iniciativas globais, sejam de IT ou da respectiva área de negócio que faz a parceria com o IT, e, ao mesmo tempo, nós temos pessoas que estão também verificando no nível dos mercados as necessidades dos mercados. Então, nesse processo estratégico que acontece como parte do ciclo financeiro anual e é revisado dentro dos planos estratégicos de 3 ou 5 anos, nós fazemos o best match, como diriam os gringos, né, entre entender as iniciativas globais que vão endereçar necessidades talvez locais, geografias menores, ou inovações e necessidades locais que podem influenciar o desenvolvimento de soluções globais. 2 exemplos nesse caso. O Brasil recentemente terminou de implementar toda uma nova solução de automação de força de vendas, e essa solução está sendo considerada o benchmark dentro das possíveis soluções globais que a companhia vai expandir. Então, é um exemplo da inovação que vem da geografia para a parte mundial. Por outro lado, nossa nova plataforma de e-commerce, que já está em produção na Europa e está sendo levada para os Estados Unidos e brevemente para os mercados em desenvolvimento, ela foi criada no nível global,
e ela vai ser, então, cascateada para as distintas geografias. Uma combinação de ambos. O fato de vocês estarem exercendo com o e-commerce, e eu já passei por isso também em algumas empresas de bens de consumo, gera inicialmente um conflito de canais, porque vocês têm, até então, tinham uma venda indireta através dos varejos e dos distribuidores, né? Isso não gera desafios para vocês adicionais de vocês terem um comércio eletrônico próprio em detrimento dos canais tradicionais que vocês já têm de venda? Sua pergunta é excelente, e aqui entra novamente a questão da inovação proporcionada pela companhia. Num primeiro momento, o nosso canal de e-commerce vai estar muito fortemente relacionado com produtos customizáveis. Então, é um tipo de produto que você não vai encontrar no varejo tradicional. Dentro da plataforma que entrou em produção na França esse mês, nós estamos vendendo aquela famosa caneta de 4 cores, que você pode escolher a cor, só que ela traz desenhos específicos que você vai usar e que não estão disponíveis no mercado tradicional. Existe um modelo, inclusive, que o corpo é todo feito de cobre, relacionado com uma empresa francesa também de gerações. Então, são produtos diferenciados. Nos Estados Unidos, nós temos uma possibilidade de personalização da capa do isqueiro, que nós chamamos de sleeve. Então, os consumidores podem personalizar os produtos. Então, essa plataforma tem um foco em customização, em personalização. Ela também serve como um alavancador para diferentes outros canais digitais, onde a BIC não vai estar vendendo diretamente, mas vai poder fazer a conexão com o marketplace dos nossos próprios clientes, integrando então a plataforma digital própria com a dos próprios clientes, garantindo que não exista uma ruptura dentro da relação comercial nos distintos canais. Isso é uma tendência muito grande no varejo também, de um varejo estar ligado com vários marketplaces ao mesmo tempo, né? Fica só o desafio da gestão dos estoques, né? Quando você tem muita gente acessando o teu produto, né? E Assim, depois tem essa dificuldade, né? Bom, então falamos da governança, falamos de como TI se estruturou. A organização em si do grupo, ela teve alguma alteração, ou seja, globalmente ou regionalmente, tem alguma área separada de transformação digital ou de inovação? Foi criada alguma coisa para isso? Ou continuam as não, áreas? não dentro da área de tecnologia. E, novamente, toda a área de tecnologia tem que versar não apenas em manter o negócio atual funcionando, mas pensar justamente em crescimento e transformação. Então, é a responsabilidade da área de tecnologia como um todo. De forma específica, ao longo dos últimos 18 meses, a companhia tem feito um processo de transformação nas suas respectivas áreas e unidades de negócio. E, na metade do ano passado, foi criada uma área global chamada de Global Insights and Innovation, que está justamente enfocada em começar a desenhar os produtos dos próximos 5 anos. Então, é uma área que está muito relacionada em entender a necessidade do consumidor, entender a necessidade do mercado para fazer o desenvolvimento de novos produtos. Ela vai além de pesquisa e desenvolvimento, porque não é o produto em si, mas ela busca endereçar, através do conhecimento do consumidor, o que serão os novos produtos. E isso vai ter um impacto direto, porque pode influenciar nos processos de produção, e a área de tecnologia vai suportar a área de produção, a área de supply chain, pode demandar uma nova visão no processo de venda desses produtos, então envolve a área comercial, vai demandar uma grande ingestão de dados, seja da pesquisa do produto, seja do perfil do cliente, seja do perfil do consumidor, então isso vai envolver muito a parte de data e analytics. Então, é uma área de ponta, desenvolvida como processo de transformação organizacional da companhia como um todo, e que acaba tendo relação com todas as áreas de tecnologia ao longo do desenvolvimento do pipeline desses novos produtos. É verdade. Eu imagino que pela capilaridade que vocês obtêm com os produtos, né, que são a nível da pessoa, né, e uma pessoa pode ter Uhum. vários produtos, né, o dia que você conseguir conectar isso de alguma forma ao teu Analytics vai ser uma coisa fenomenal, porque o que você vai poder absorver de informação do que é usado, como é usado, né, que funcionalidades e que serviços e produtos a mais você pode gerar, não através das metodologias de observação que se faz hoje, né, mas através de dados efetivamente que vêm do uso disso. Não sei se hoje você já tem isso, mas provavelmente
as empresas de bens de consumo devem estar pensando muito nisso, né? Porque os produtos eles vão direto para a vida do consumidor, né? Então, acho que Sim, é uma você... jornada e nós estamos construindo essa jornada com tecnologia para poder mapear o caminho do produto atual até o consumidor. Então, é o famoso sell-through, que vai da venda até o consumo, e ao mesmo tempo estamos buscando trazer dados do consumidor para dentro para poder entender como ambas as partes vão criar essa nova equação de valor. Até então vocês não deviam ter dados do consumidor porque vocês não faziam venda direta, né? Isso é um desafio, né? Que você dependia do teu varejo ou de órgãos de pesquisa para ver o comportamento, né, das vendas ou do próprio consumo, né? Mas eu acho que isso Sim, tende a acabar agora, né? Vocês vão ter sim. essa E tecnologia, né? além de que, posso comentar um exemplo que nós lançamos esse ano na Feira de Produtos Eletrônicos em Las Vegas. Nós tínhamos um stand montado nessa feira, onde nós mostrávamos um aparelho de barbear com a capacidade de compreender o movimento da pessoa fazendo barba. Então, isso foi feito um protótipo não só com visitantes na feira, como nós escolhemos ainda através de um processo de marketing digital, cerca de 1.000 pessoas ao redor do mundo, onde eles vão testar esse aparelho para trazer informações sobre hábito de barbear, frequência, utilização da lâmina, direção da lâmina. E isso tudo é informação ligada não só ao Sim, consumidor, mas ao hábito que ele acaba tendo no uso do produto, né? sim, sim. E principalmente como se diz, a longevidade, a qualidade também do produto, né? O tempo de uso. Tem uma série de coisas que vocês podem... Sim, Isso me lembra muito também a indústria cosmética, né? Como a L'Oréal e a Sephora também, que desenvolveram aplicativos, né? Que escaneiam a pele da mulher e, através disso, eles conseguem detectar quais são todos os produtos adequados àquele tipo de pele, justamente pela digitalização dos dados, né, da pele da pessoa, né? Provavelmente também vocês vão chegar num ponto que vocês vão poder ler a pele da pessoa que está sendo barbeada, né? E mais do sim. que o direcionamento da curva, ensinar como barbear melhor, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que é fantástico o que a indústria de vocês representa, porque é o que há de mais corriqueiro, mais human touch, né, que você pode ter, né? Verdade. Isso é fantástico. Você pode ser, bom, você já falou de alguns presentes, mas você pode, não sei se você tem alguma coisa especial para compartilhar com a gente sobre resultados, produtos, serviços que vocês implantaram em decorrência da transformação digital? Tá. Além do que eu comentei mais ligado na parte comercial, algo que eu considero, novamente, simples, né, vem com os valores da companhia, foi justamente a aceleração da implementação da solução de videoconferência, o Teams. Não somente para você fazer uma troca de dados, um chat, mas inclusive para começar a utilizar o Teams, o Microsoft Teams, como uma ferramenta para geração de eventos. Então, num horizonte de 3 meses, nós aceleramos um calendário que estava pensado para o final do ano, de 12, e garantimos que toda a companhia globalmente não só está utilizando o Teams de forma corriqueira para fazer as reuniões, o trabalho remoto, as videoconferências, mas inclusive que os líderes tenham a possibilidade de criar reuniões com até 250 pessoas, gravar eventos ao vivo com perguntas e respostas e disponibilizar na nossa plataforma do Office 365. Então, essa adoção de uma tecnologia que pode parecer tão corriqueira quanto um programa de chat ou de webcam, ela garantiu que nós fizéssemos com que as pessoas pudessem trabalhar melhor de casa, não perceber a distância do ambiente de trabalho, porque todas elas estavam preparadas com a solução tecnológica, computadores, headsets, os dispositivos necessários, e também com o software e o treinamento adequado para garantir que esse momento de trabalho desde qualquer lugar pudesse ser feito de uma forma bastante suave, evitando justamente os problemas decorrentes daqueles que estavam experimentando o trabalho à distância da primeira vez. E a volta, hein? Como é que vai ser? Já estamos trabalhando nisso. Nós já temos, por exemplo, uma volta parcial na França, já estamos trabalhando com 2 de 5 dias na semana nos escritórios na sede em Clichy, que é um subúrbio de Paris. Começamos nos Estados Unidos já com 20%, um ramp-up gradativo até o final de agosto, para poder entrar em sincronia com a retomada de aulas. Na América Latina, infelizmente, por ser o atual centro da pandemia, considerado pela Organização Mundial da Saúde, nós estamos ainda
vendo como é que vai ser. Mas já temos práticas, e novamente práticas digitais, como o certificado que uma pessoa precisa proporcionar através de um fluxo definido com Microsoft Flow para poder entrar no escritório, a utilização de formas diferentes em salas de reunião ou utilização de pequenos novos equipamentos de câmaras panorâmicas para poder garantir o distanciamento social com grupos maiores em espaços mais abertos. Então, nós já estamos trabalhando de forma antecipada, há cerca de 2 meses, nessa retomada gradativa dos escritórios em função das diretrizes de países ou globais, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, e como nós podemos adequar ou buscar novas soluções ou novos equipamentos que possam garantir essa integração do que vai ser agora talvez um provável modelo misto de trabalho presencial no escritório e remoto. Certo. Eu ontem estava conversando com o diretor de infraestrutura da Claro e ele estava falando que ele teve que colocar 45 mil pessoas remotas conectadas, né? Então, isso por si só foi uma transformação digital, né? Como é que foi, como é que foi para vocês? Quantas pessoas vocês tiveram que colocar remoto? 1.000 pessoas, basicamente? Olhando globalmente, a gente fala em pelo menos 2.000 pessoas. América Latina, nós medimos todo dia como é que está o nosso nível de utilização, principalmente da VPN. E o VPN não é uma medida completa, porque hoje em dia ela só é utilizada para você fazer acesso a sistemas que não estão na nuvem ainda. Então, nós temos uma medida na América Latina de cerca de 300, 400 pessoas simultâneas, cerca de 300, 400 também nos Estados Unidos. Mas quando nós olhamos total de colaboradores mundialmente, falamos em cerca de 18 mil. Quando nós falamos nas pessoas utilizando a plataforma Office 365, que é o que você vai utilizar para e-mails, programas, o armazenamento de dados e soluções na nuvem, nós estamos falando de milhares. Não chegamos a 45 mil, mas não estamos falando de centenas, estamos falando de milhares. Sim, é uma operação logística complicada, principalmente porque nenhuma empresa estava preparada para ter um estoque de notebooks, né, para as pessoas levarem para casa, né? E, então eu ouvi história de pessoas que estavam levando o próprio desktop do trabalho para casa, estavam levando cadeira ergonômica, né, porque não tinham em casa, né? Vocês passaram por esse tipo de coisa em relação a desktop, Alguns notebook? casos excepcionais, nós levamos o desktop para a pessoa na sua casa. Mas como parte das estratégias também globais, nós já estamos fazendo um processo de adoção de laptops mundialmente já faz alguns anos, justamente como parte de um programa de contingenciamento. Entendi. Na realidade, a pandemia é uma forma de contingência, porém inesperada, né? Acho que todo mundo esperava terremoto, ataque terrorista, né? Alguma coisa da natureza, mas não uma coisa desse tipo, né? Mas de qualquer forma, quanto mais você tivesse preparado, né, para uma contingência, melhor, mais você estaria preparado para levar as pessoas para casa, é verdade. Então, as empresas que fizeram isso realmente estão de parabéns, né? Agora, uma outra coisa também que eu queria te perguntar é com relação à privacidade LGPD, né? Você é o representante global de Analytics, né? A gente falou aqui da importância de se coletar dados dos clientes, né, para você poder melhorar a funcionalidade, criar novos produtos, melhorar produtos. O quanto que a LGPD está afetando as inovações, o desenvolvimento desses projetos? Falando especificamente de Brasil, nesse momento, nós já tínhamos feito um processo de análise desde o ano passado e que teve os resultados já promulgados agora no início do ano. Então, toda aquela etapa de grande levantamento de dados e processos já tinha sido feita, apresentada, inclusive com suporte de um escritório de advocacia. Então, ao longo desse período agora, em função também da data de entrada em vigor da lei, a gente está implementando já as correções identificadas, revisando os processos para garantir toda a parte de compliance de acordo ao requerido pela lei no Brasil. Isso está muito ligado, no primeiro momento, a duas grandes fontes de dados. Dados dos colaboradores, que é esse mesmo que mantido sob controle interno, ele toca diferentes áreas, e nós temos ainda alguma coisa relacionada a consumidores, principalmente com a área de marketing. Pensando em outras geografias, nós aproveitamos muito do que a companhia fez na Europa, que é o berço do LGPD. Então, todo o modelo de desenho de trabalho e revisão de processos europeu, nós conseguimos também trazer e conectar com as necessidades brasileiras. E atualmente mantemos o olho
aberto em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, que começa a ter algumas movimentações a nível estadual, mas não a nível nacional, de modo que a gente possa aproveitar todos esses conceitos que estão vindo ao longo da implementação do LGPD, não somente da fonte inicial na Europa, como agora no Brasil, mas em mercados futuros. Entendi. Então, cada local tem a sua particularidade, é verdade. E eu acho que isso é que torna complexo também, porque quando você tem aplicações, sistemas ou infraestruturas que lidam com os dados dos clientes, mas elas estão em outra geografia, isso deve ser eu acredito, né, um complicador adicional, como se você tivesse o cadastro de clientes na Europa, mas o software do CRM aqui, né, por exemplo, né? E essa é sempre a primeira parte a ser compreendida, onde você tem o dado de posse e onde você tem o dado registrado, porque você começa hoje em dia a atravessar fronteiras e você precisa às vezes até revisar a sua infraestrutura para saber dentro de um conceito como serviços, nuvem, se você está sendo compatível com aquela necessidade, não por você companhia, mas pelo seu provedor que te oferece aquele serviço. É. E, bom, vamos falar um pouco sobre os desafios, né? Dificuldades, desafios. Dentro dessa jornada, o que que você considera que foram os principais desafios que vocês tiveram que enfrentar? Bem, sempre, e isso aqui eu diria que é unânime em qualquer empresa, é criar o famoso caso de negócios. Poder mostrar, seja com um pensamento grande que comece pequeno, uma implementação ágil, um modelo em cascata, né, como forma de execução, que aquilo, na verdade, sustenta um projeto, uma iniciativa, um programa alinhado à parte estratégica da companhia e que, obviamente, tem um retorno financeiro. Como na grande maioria dos projetos, nós temos uma liderança já trabalhado com a respectiva área de negócios, o cálculo de um valor presente, o cálculo de um retorno de investimento, ele já se faz necessário desde o princípio. Então, isso ajuda em todo o projeto do planejamento anual de investimentos e gastos para garantir que a gente possa ter esses projetos aprovados com as respectivas áreas de negócio como donas e com a participação de tecnologia. Em alguns projetos que são mais específicos e que nascem de forma nativa de tecnologia, nós buscamos também criar um modelo de retorno financeiro, que é o padrão que a companhia utiliza, ou em casos então já mais específicos de tecnologia, uma análise bem clara e fundamentada relacionada à obsolescência da tecnologia. Tá. Agora, dificuldades que vocês encontraram nesse processo, ou seja, na transformação digital, além de você tentar encontrar o retorno sobre o investimento dessas iniciativas, a gente sabe que muitas delas não são fáceis de implementar, principalmente por questões, por exemplo, culturais, né, ou por questões políticas, etc., né? Em geral, os CIOs têm falado muito disso, né? Questões de engajamento, de envolvimento, medo, né, das pessoas serem substituídas por robô. Vocês passaram por isso ou vocês tiveram uma estratégia mais de engajamento paulatino através do tempo? Como é que vocês fizeram? Bem, vou aproveitar e vou fazer uma piada, né? Porque eu sou mineiro e a minha estratégia é a estratégia mineira de comer pelas beiradas. Ou seja, pensamos grande e começamos pequeno. Então, nós definimos estratégias grandes, como, por exemplo, a Plataforma Global de Dados, que foi lançada em 2017 e que seria a grande área de dados, uma plataforma nativa construída na nuvem, completamente escalável e que cresceria ao longo de 5 anos, como tem sido. Só que nós não podemos apresentar um projeto dessa magnitude que a companhia não conseguiria entender o alcance dela. Então, nós quebramos essa visão estratégica da plataforma de dados em pequenos elementos que foram sendo construídos um após o outro, com a metodologia mais ágil, mais interativa, e que fosse mostrando a criação desse valor de forma crescente. Então, isso garantiu que nós evitássemos retaliações iniciais talvez muito fortes, por parecer que seria algo muito grande, e ao mesmo tempo nós fôssemos entregando valor de forma contínua, pouco a pouco, para garantir cada vez mais pessoas que começaram a suportar de forma mais acelerada a visão e o desenvolvimento futuro. Então, isso ajuda relacionado com o que você disse de cultura, né? Entender a cultura sobre ela estar mais ou menor aberta em função de stakeholders, não é a companhia como um todo, porque a cultura é uma mistura
do país onde a companhia opera, da pessoa individual, do momento sociopolítico econômico. Então, a gente teve que entender esses diferentes contextos e, tendo uma visão clara, olhada de forma global, começar a endereçar onde nós começaríamos a fazer pequenas entregas e que fossem construindo essa visão de longo prazo. Ou seja, a visão vocês construíram, mas não compartilharam imediatamente para não assustar, né. Eu acho que isso é uma estratégia bastante pragmática e mineira, parabéns. Acho que o único risco que você corre aí é que eventualmente ela pode ser cortada ao meio, ou você pode ter que parar a iniciativa no meio, porque de repente você não consegue ter fôlego financeiro para a visão toda, né. Porque como Os você não riscos são vários e é, um deles, como você falou sobre fôlego financeiro, foi justamente achar soluções que traziam inovação, mas que não eram caras. Então nós fizemos pesquisas internas, nós fomos entendendo como nós íamos conseguindo também alavancando isso através de componentes financeiros de baixo investimento. Um exemplo, quando nós tivemos que fazer a replicação dos dados do ERP de forma praticamente real time, nós tínhamos soluções na faixa de centenas de milhares de dólares, líderes de mercado, ou nós tínhamos empresas de nicho encontradas nos Estados Unidos com conhecimento específico do ERP que nós usávamos e que nós fizemos parceria para melhorar o produto deles. Então, ganhamos os dois, buscamos fomentar desenvolvimento e terminamos com uma solução com o mesmo valor 10 vezes mais barata. Então, são diferentes elementos, não existe uma questão única, mas a questão é saber para onde vai e ir adequando isso ao longo do tempo para você conseguir entender relacionamento de stakeholders, evolução de fornecedores, componentes de tecnologia. muitas empresas também começam a, a fazer projetos usando tecnologia digital para redução de custo. E com isso você também adquire um argumento de que você está fazendo saving para poder investir em projetos mais ambiciosos também, né? Então é interessante também o que você falou, porque esse tipo de parceria com empresas menores, ela dá muito certo porque essas empresas estão loucas para encontrar um sponsor para consolidar o seu produto, né? E para ter um grupo como o BIC como sponsor, né? De marketing para eles, né? Então, isso é uma forma bastante bacana. É quase que como você está trabalhando com startup, né? Você acelerar um startup, né? No caso, né? Isso é muito criativo isso, muito legal. Agora, que lições vocês aprenderam ou estão aprendendo no decorrer dessa jornada, né? O que fazer, o que evitar, na sua opinião? Bem, algumas coisas que eu sempre digo, eu acabei de falar agora há pouco. Pense grande, mas comece pequeno. Eu acho que, inclusive em momentos agora de turnaround de negócios em diferentes mercados, é importante pensar a longo prazo, ter uma visão grande, mas começar de uma forma gradativa, que você vai entregando o resultado de forma constante. Segundo ponto, e não necessariamente nessa ordem de importância, entenda as necessidades da sua companhia. Elas podem ser diferentes por geografia, podem ser diferentes pela cultura, pela personalidade dos seus stakeholders. Procure ter esse entendimento, digamos, sociocultural de pessoas e de organizações, porque isso vai te ajudar a trabalhar melhor as relações e fazer com que você consiga, então, convergir a necessidade da visão com os seus patrocinadores internos. E a terceira, não desista. Muitas vezes um primeiro, um segundo, um terceiro não, eles podem acabar virando um quarto sim, porque você foi navegando, foi instruindo, foi educando, que é parte justamente da transformação onde você tem que fazer a gestão da mudança. É um processo de convencimento obstinado, né, que você tem que ter, né? Eu acho que é uma mudança de paradigma tão grande que a gente está vivendo com a nova economia que eu acredito que a maioria dos executivos ainda não entendeu completamente, né? O mundo que a gente está vivendo hoje, as mudanças que estão sendo trazidas pelas tecnologias digitais, né? Então, realmente você tem que ir aos poucos, senão você encontra uma resistência muito forte, né? Correto. Tá certo. Leandro, algum comentário adicional que você gostaria de fazer, antes da gente encerrar aqui o nosso papo? Bem, o que eu penso sempre quando a gente fala de transformação é o pensamento clássico do Darwin. O que sobrevive não é o mais forte, senão o mais adaptável. Eu acho que nós estamos vendo mais do que nunca isso, a necessidade da adaptabilidade.
E adaptabilidade nada mais é do que a contínua transformação pessoal de um grupo, de uma empresa, de uma sociedade. Perfeito. Tá ótimo. Leandro, super obrigado aí pelo teu depoimento. Muito interessante essas coisas que vocês estão fazendo. Realmente, eu estava muito curioso para conhecer como é que o Grupo BIC, né, estava agindo em função dessa marca tão querida, tão famosa, né, que é a que vocês têm. Então, muito obrigado. Queria Obrigado a agradecer. você. Desculpe. Obrigado a você pela oportunidade e muito sucesso com toda essa inovação que você está fazendo também com a cena digital, preparando justamente essas entrevistas e garantindo que informação de qualidade chegue a toda a comunidade de tecnologia no Brasil. Obrigado. Esse aqui que é o nosso objetivo, né? Gostaria de agradecer também ao pessoal que está nos assistindo. Se você gostou, por favor, assine o canal. Eu vou deixar também aqui nos comentários uma série de links interessantes para vocês, como, por exemplo, o webinar de introdução à transformação digital e também ao e-book Transformação Digital do Conceito à Ação. E eu acredito que com esse material vocês possam ter uma compreensão melhor daquilo que o Leandro e a sua equipe estão fazendo na BIC, assim como os outros CIOs também, que é muito importante para que se possa tirar ideias sobre a transformação digital, né? O Leandro falou muito bem que essa transformação é uma coisa também humana, societária, é psicológica, né? E ela vai partir sempre a partir da concepção que a gente tem do que é uma nova economia, né? Então, obrigado, espero que eu possa daqui a um ano sentar de novo contigo, Leandro, e a gente também entender um pouco mais de que outras inovações, né, mais incríveis vocês vão estar fazendo no futuro, né? Super obrigado aí, ao público que está nos assistindo também obrigado, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.